meninas, esse é um vídeo, um tutorial de maquiagem um pouco diferente do que vocês têm visto aqui no canal. Essa dica é para quem faz extensão de cílios e maquiagem, tá? Ali eu comecei a fazer a sobrancelha para deixar um acabamento bem bonito. Se ela tá com cílios marcantes, a sobrancelha também, e uma maquiagem bem diferentona. Tá? Vou marcar na parte de cima, limpando também, fazendo toda essa definição da sobrancelha. É chamado de contorno da sobrancelha, tá? Isso é muito importante fazer para deixar ela bem definida. Bom, ali eu vou colocar já um pouquinho de base. Eu utilizei a base que eu vou utilizar na pele dela. Vou colocar uma fita microporosa abaixando os cílios, porque ela tá numa curvatura D. E vai me atrapalhar. Se ela tivesse uma curvatura C, tudo bem, mas a D, ela iria me atrapalhar ali. Vou levar toda essa base para sobrancelha, para pálpebra, para o côncavo, vou levar para todos os ladinhos ali dos olhos. Vou começar esfumando, tá? Uma dica para quem não esfuma, que não sabe esfumar, é pegar na pontinha do pincel para fazer esse esfumado e tirar um pouco da força do pincel. Vou mostrando para vocês quais as sombras. O foco desse vídeo é mostrar fazendo a maquiagem com cílios, né? A dica para os cílios. Vou aproveitar e vou passar todo o vídeo. Vou editar ele todo, com pele, com blush, com contorno. Passei para a segunda cor, fazendo a transição. Eu vou unir as duas cores, só que lá no topo, perto da sobrancelha, eu não vou chegar com essa cor escura, porque aí eu vou ter uma construção de um degradê entre esses tons de marrom. Levei, vou esfumando, passo muito perto dos cílios e depois eu só arrasto, tá, pessoal? A sombra para o côncavo com movimentos circulares. Côncavo, para quem não sabe, é aquele ossinho, é aquele espaço entre o ossinho que a gente tem aqui nos olhos. Vou levando, venho com uma sombra mais clara para construir esse degradê. Peguei outra paleta. E agora eu vou pegar o pigmento. Essa paletinha nova eu comprei na Feminice Silveira. Tava com um preço maravilhoso, se não me engano era R$ 39,90. E tem essa ótima pigmentação que vocês estão vendo. Então eu vou levar toda a pálpebra móvel até o côncavo e não vou subir além disso. É só até a pálpebra móvel e o côncavo. Chegou lá, não mexi mais, tá? Vou trazendo e vou construindo. Eu vou pigmentando. Depois eu venho com um pouquinho de sombra e faço o degradê entre o glitter e a pele e a pálpebra, tá? Ao côncavo ali. Aí agora eu venho com um delineador líquido para fazer toda a marcação onde eu quero delinear, onde eu quero demarcar aquela região. Eu gosto de passar primeiro o líquido e depois vir com o gel. O gel eu consigo ser mais precisa. O líquido eu consigo fazer traços finos. Também é um delineador da Feminice Silveira, da lojinha delas. E depois eu venho com o delineador em gel. Com um pincelzinho fino, venho com o delineador em gel, vou engrossando esse delineado, deixando ele mais marcante. Lembrando que essa maquiagem, ela é mais marcante, eu escolhi ela pra ser uma maquiagem um pouco mais difícil, porque se fosse só um delineador, uma sombrinha, era muito fácil. Eu quis construir uma coisa mais difícil, com cílios ali. Depois eu vou marcando. Vou tirar com muito cuidado essa fita. Tirei. E aí eu vou passar para o próximo olho. Já eu vou fazer o próximo olho. Tá? Vou construir essa maquiagem, vou ali limpando com demaquilante, fazendo a marcação do canto externo,
aquela marcação retinha, eu sempre faço no final. Por isso que eu gosto de trabalhar primeiro com os olhos e depois com a pele. Gente, eu escolhi uma base um pouquinho mais escura do que o tom dela, porque eu gosto de usar foto com flash para não estourar. Então eu usei um tomzinho abaixo, acima do tom de pele dela. Mas à medida que eu for espalhando essa base, ela vai deixando a cor uniforme ali. Então assim, a base eu não errei sem querer, foi proposital. Então vamos lá. Vou fazendo recorte ali nos olhos dela. Vou descendo, vou passando pelo nariz, a testa vai ser o último. Depois que eu usei essa base, eu pego uma base um pouquinho mais clara e vou na região das olheiras, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com corretivo. Eu gosto de trabalhar com bases. As bases que eu utilizo são as da MAC, então elas têm uma cobertura muito boa. E como é NC25, ela tem um tomzinho amarelado que vocês estão conseguindo ver aí. Mas na fotografia tá tudo bem, tá tranquilo, essa é mais para fotografar, tá? Pego a base com uma esponjinha e vou vir fazendo a correção na parte dos olhos, a parte inferior dos olhos. Eu gosto muito de trabalhar com o pincel língua de gato, que é esse que eu tô usando. Eu sempre gostei dele. Existem outros tipos de pincéis, esse tá até um pouco defasado, a técnica com ele, mas eu ainda não adaptei com os outros. Eu gosto de trabalhar com esse, eu acho que fica mais uniforme. Ali eu tô preparando o ponto de luz do rosto dela, abaixo dos olhos, no centro do nariz, no centro da testa, nos lábios. Então eu já tô trabalhando, clareando. Então aquela base que eu usei um pouco mais escura, ela vai me ajudar a fazer esse tom sobre tom. Usei a paletinha da Anastasia. Eu vou fazendo o contorno. Eu gosto de um contorninho mais marcado, principalmente para fotografia. Vocês estão vendo que eu uso tudo na mão, né? Eu pigmento primeiro na minha mão antes de levar para o rosto da cliente ou da modelo. Então, depois eu vou vir com o pincel Duo Fiber, espalhando, fazendo o acabamento. Eu uso muito Duo Fiber para fazer, para dar uma polida na pele. Gosto muito dele. Fazendo acabamento ali onde eu vi no nariz. E agora eu vou fazer o contorno dela, do narizinho dela. O nariz dela já é pequenininho, mas eu dei uma afinadinha nele, mais ainda, só para dar um acabamento. Tô usando um pincel de esfumar, que é o que eu gosto de usar para fazer nessa área do nariz. Depois eu venho com o iluminador no centro para fazer aquele pontinho de luz. Isso vai dar um contraste do escuro com o claro e vai fazer com que fique mais definida essa região. Depois eu venho com um pozinho da MAC, um pozinho compacto. Vou passando um pouquinho mais forte. Ele é mais claro, então ele vai dar um tom clareando a pele dela, pelo fato de eu ter usado a base um pouco mais escuro. O iluminador da Naked, eu venho, depois eu passo a numeração para vocês, eu não sei de cabeça. Vou fazendo o contorno, trazendo, voltando para o nariz, para os lábios e na testa. Depois que eu fiz o contorno e a iluminação, que eu venho com o blush, tá? Eu gosto de colocar o blush entre os dois. Então eu trago, vou passando com o pincel bem leve, porque se eu trouxer o pincel com força, eu vou marcar. E em seguida, eu vou vir com o batom. Eu escolhi o batom da Lidiane Florencio, um vermelho, não lembro o nome da cor. Mas qualquer batomzinho vermelho, foco aí é os cílios, né? Fazer a maquiagem com cílios, que vocês viram que independente se for uma maquiagem leve, uma maquiagem forte, tem sim como fazer. Então, eu vou fazendo primeiro o contorno dos lábios com o pincel. Eu nunca uso o pincel do batom. Eu uso um pincel
diferente, um pincel de um conjuntinho de pincel que você tiver aí, com mais fina, um língua de gato pequeno, ou um pincel até mesmo para sobrancelha que seja fininho, com a pontinha fininha. Eu me distraí aqui porque eu tava lendo as mensagens que estavam chegando. Voltando de foco aqui ao vídeo, vou fazer no cantinho. Depois eu vou passar um gloss só para dar uma leve iluminada, para não ficar o efeito mate do batom. Então eu vou passando levemente, sem colocar muita força, porque em partes já secou ali, manchou um pouquinho. Eu voltei, corrigi com o pincel, arrumei e tá tudo certo. Tem muito tempo que eu não faço maquiagem, então tem uns errinhos aí. Vamos lá arrumar. E agora eu venho com o gloss. O gloss, se não me engano, é da Marina Saad. Vou passando. Só para dar um glow ali na boca, para não ficar aquela boca muito opaca. E, gente, é muito fácil trabalhar com extensão de cílios. Eu não vejo dificuldade em fazer delineado, em sombra. Eu usei pigmento ali, eu usei glitter ali e deu super certo. Deu super certo. Passei lápis de olho tranquilamente. Ela tá com cílios, não caiu os cílios. Então, assim, não me atrapalhou, pelo contrário. O acabamento dos cílios da extensão é mais bonito que os cílios postiço. Então, acaba que valoriza a maquiagem. Saiu uma lagrimazinha ali. Vou pro outro lado. Esse pincel tava novo, então tava um pouquinho durinho ainda. Esse pincel não, esse lápis. Depois eu vou pegar a sombra da Too Faced, acho que eu falei certo, da Glitter Bomb. E vou vir com preto, dando uma profundidade nesse sombreamento que eu fiz abaixo, na linha d'água. Eu uso muito ele como lápis de olho. Então, gente, essa é a maquiagem que eu fiz. Depois eu venho removendo o restinho